Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é nosso episódio de número 52, muito episódio, hein? Tema que já foi iniciado há 3 episódios atrás, esse é o quarto, né? É a crise afetivo-moral da monogamia no mundo da pluralidade. Hoje, parte 4. Bem, no último episódio, o professor Anderson, sobretudo, o professor Cláudio também introduziu, né, uma reflexão sobre que mundo plural é esse, que cultura é essa da pluralidade, né, um contexto de um mundo pós-tradicional, e de que forma isso implica, traz implicações para os relacionamentos monogâmicos. Né? Bem, a gente vai continuar tratando disso hoje. Para fazer isso, eu vou apresentar rapidamente a nossa mesa aqui. Meu nome é Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo, professor de psicologia, tenho um doutorado em psicologia pela UNB, e tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade. Professor Cláudio Ivan de Oliveira, professor de psicologia, né, especificamente de história e epistemologia da psicologia da PUC de Goiás, doutor em psicologia pela UNB, tem uma formação em teologia pastoral e urbanidade, e também tem uma formação em teoria social. E o professor Anderson Clayton Pires, que é sociólogo, teólogo, filósofo, tem um doutorado em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem um doutorado em teologia e hermenêutica bíblica pela Este de São Leopoldo do Sul. Bem, é um tema denso, mas penso que também para quem tem interesse, né, para quem olha com a gravidade necessária, também é um tema bastante instigante. E é difícil achar pessoas tratando desse tema, primeiro, sem medo, admitindo o problema, tentando entender, fazendo esse exercício difícil, né, de captar as variáveis presentes na cultura e como é que isso afeta a nossa subjetividade e a nossa intersubjetividade, as nossas interações. Né, não tem muita gente fazendo isso por aí. Sobretudo, não tem muita gente falando sobre isso dentro de uma perspectiva cristã. Claro que nesse momento a gente ainda está fazendo uma leitura da cultura, sempre fazendo primeiro uma compreensão, um diagnóstico, para depois a gente caminhar para frente, mas o professor Anderson ele está sempre pontuando questões, né, que dizem respeito ao olhar da fé cristã, enquanto a gente está fazendo essa leitura, apesar de ainda não ter entrado propriamente na leitura da fé cristã. Então vamos retomar de onde a gente parou. O último episódio tratou muito das questões relacionadas à sexualidade, né, aos desafios da sexualidade para a monogamia dentro de um mundo plural, onde as propostas, né, as tendências que estão sendo propostas, elas vão se multiplicando, inclusive nos produtos da cultura, como eu comentei, no cinema, na televisão, na literatura, mas no imaginário das pessoas, de forma um pouco mais difícil, talvez, de perceber no cotidiano. E agora a gente segue adiante. O professor ele tem uma perspectiva, né, um roteiro mental a partir do qual a gente segue adiante agora. Eu não sei, a gente começa com o professor Anderson, professor Cláudio. Professor Cláudio. Bom, eu vou me lembrar de um momento que eu considerei muito importante no nosso último podcast. Se eu entendi bem, o professor Anderson fez uma análise que me pareceu muito instigante. O senhor não está vendo um movimento de tendência do fim da monogamia. O que o senhor está vendo é um movimento de tendência de emergência de uma monogamia pós-tradicional que incorpora uma racionalidade de transgressão, não é? Vou lembrar mais uma vez a canção da Britney Spears, que, na canção 3, porque ali ela chama, é um casal monogâmico, e ela chama o namorado para um homenagem a Troar. E ela diz para o namorado, a onda agora é viver no pecado. Então, ali, ela exerce o que o senhor chama de hermenêutica da desconstrução. Parece que essa hermenêutica da desconstrução, então, está operando nessa instituição em processo de destradicionalização, que é o casamento.
O que é a hermenêutica da desconstrução? É exatamente a pergunta que o indivíduo pós-tradicional coloca para o seu horizonte, no sentido de indagar a estabilidade, a rotinização, né, imposta pelas instituições tradicionais é a melhor forma de existir no mundo, não é? Bom, para o indivíduo tradicional isso significava segurança ontológica, mas para o indivíduo pós-tradicional, essa rotinização imposta pelas instituições tradicionais significa a restrição de possibilidades de um pluralismo, que é o que o senhor nos traz aqui, não é? Então o senhor pinta um cenário que me parece muito interessante ser explorado. Não o fim da monogamia, mas a emergência de uma monogamia pós-tradicional que incorpora uma racionalidade de transgressão e que está fazendo movimentos que parece que o senhor está entendendo que ainda se tornarão muito mais complexos e numa escala muito maior na cultura, na sociedade. Bem, explorando um pouco mais, indo adiante na nossa análise, note bem que a monogamia tradicional, ela se fundamenta numa base moral. É na base moral. Por isso que o mandamento mais importante é a fidelidade, a lealdade. É a lealdade sexual. É a fidelidade sexual. Portanto, quando Paulo fala respeite o vosso marido, ele está com essa ideia na mente. Respeitar o limite que é imposto por esse imperativo categórico. Fidelidade sexual. Não transgrida e não ultrapasse esse limite, porque a monogamia ela não conseguiria sobreviver ao embate dessa bomba, ao impacto dessa bomba. Já a monogamia pós-tradicional, ela foi desnormatizada. Portanto, ela não sobrevive de norma. Portanto, a sua base não é moral. A base é hedônica. A base é sensitiva. Ela sobrevive de prazer e não de mandamento. Se é a base moral, o mandamento da monogamia tradicional, os casais, portanto, buscam no ascetismo, na renúncia, quer dizer, uma forma de compensar as suas expectativas de evolução espiritual ou evolução espiritual da fé. Tem pessoas que acreditam que estão sendo compensados por Deus ou serão compensados por Deus, seja agora ou depois, por conta dessa renúncia, né? Diante de uma relação que ofereceu várias possibilidades de prazer, mas seja ele, seja ela, não agarraram nenhuma delas. Entretanto, nós agora não estamos mais numa sociedade normatizante, tradicional. Nós estamos exatamente vivendo dentro de um contexto de sociedade plural que é, na sua composição mais profunda, ela é desnormatizante. E ela é desnormatizadora. Ela é desconstrucionista. Portanto, ela não veio para alimentar a ordem e fortalecer a ordem estabelecida. Ela veio exatamente para inverter
essa ordem que foi estabelecida. A ordem cultural, não é a ordem biológica, é a ordem cultural. A monogamia pós-tradicional, ela representa um desafio porque ela responde à demanda de um mundo que está cada vez mais sendo povoado por ideais de uma vida feliz, uma vida completa. Boa parte das pessoas, quando pensam, eu vou para a igreja e vou dar um rumo na minha vida, não estão conseguindo dar um rumo na vida porque a igreja também se transformou numa instituição que obedece esse critério da sociedade plural. Hoje ela afrouxou o cinto moral. Ela se tornou uma cooperadora com a cultura de desconstrução. Afrouxou o cinto moral e, portanto, deu aos membros uma certa capacidade de decidir que compromete a saúde, eu diria, a saúde moral de toda a comunidade de fé, compreendida como corpo de Cristo, um corpo místico, corpo de Cristo. Quando um membro está doente, ele tem um potencial de adoecer todos os membros. Um câncer, quando pega uma parte do corpo de uma pessoa, pega e ele pode se transformar numa metástase, matar todo o corpo. Então, alguém poderia pensar, então isso foi uma jogada do maligno? Pode ser? Essa é a diferença entre o joio e o trigo. A monogamia tradicional, pós-tradicional. A monogamia que obedece uma base moral, uma monogamia que não obedece mais a base moral. Portanto, ela é uma monogamia autorreferente. Mais do que isso. Ela é erótica, ela é obsessiva, ela é o termo lá do obsessional, né? Ela tem uma obsessão é uma obsessão, eu estou querendo dizer, irrefreável, uma compulsão em torno do conceito de escala, cumprir, satisfazer a escala prazerosa, a escala hedônica dessa economia libidinal. Casamento, veja bem, o casamento, ele perde o mandamento do adultério, não adulterarás, né? Sempre o judeu, quando mencionava, se pensava no casamento. E quando, porque se pensava que o adultério era algo que ofendia tanto ela quanto ele, tanto o marido quanto a esposa. A prática do adultério. Mas no homenagem à Torá, não. Eles estão pacificados na cama, com a presença de um outro estranho, uma outra estranha. E que agora vai compartilhar um ideal comum a 3, para fortalecer ainda mais, eu diria, essa monogamia que não mais sobrevive de ideais morais, mas agora de uma perspectiva hedônica de sobrevivência. E esse modelo agora de monogamia, ele só sobrevive disso.
ele sobrevive dessa economia libidinal. Ele não sobrevive de outra coisa. Se tornou um problema. Por quê? Porque a mentira, o engano, a falsa resistência, o falso desprezo, que a princípio todo casal monogâmico vai demonstrar em relação a essa possibilidade de relação monogâmica hedônica, mas que no fundo, isso parece que mexe com a forma de cada um pensar as possibilidades que se poderia ter caso fizesse uma concessão. Uma única vez. E aí, de um modelo distante, se torna uma coisa mais próxima possível. Veja bem, quando se relativiza essa experiência e essa possibilidade, ou melhor, se relativiza não, quando se alimenta essa possibilidade, obviamente que o capital afetivo que deveria ser egoisticamente conservado entre um macho e uma fêmea, entre um esposo e uma mulher, tem que se abrir, tem que incorporar um terceiro. Portanto, tem que se promiscuir. E essa nova modalidade, portanto, ela é promiscuída, por isso que ela não tem uma base moral, ela tem uma base biológica. A monogamia pós-tradicional ela tem uma base de alimentação e retroalimentação biológica, ela se alimenta do prazer da carne. É o que dá prazer para a carne. Ela está ligada a um modo de vida mais instintivo. Então. Instintivo. O leão não tem prazer em comer uma maçã, ele tem prazer em comer uma carne. Não é verdade? O gorila não tem prazer em comer uma carne, ele tem prazer em comer uma fruta, um bambu, né? Agora, carne não é coisa que dá prazer para ele. Então, veja bem, isso se tornou um problema, porque veja bem o que a gente falou que o pecado gerou na vontade, produz uma liberdade o quê? Ambivalente. A gente falou isso lá atrás. Uhum. Pouco tempo atrás. O Natal, qual que é o tema do Natal? O ideal de santificação compromete tudo. A inocência fica distante. Essa foi a grande tacada. Essa foi a grande tacada do juiz da iniquidade. Então chega um momento que pacifica o conflito entre a monogamia e a cultura plural. Tem que haver uma pacificação, tem que haver uma adaptação. Essa adaptação está acontecendo. Esse é um processo, mas está acontecendo. Eu não sei exatamente quantos ela atingiu. Na realidade, eu não sei quantos. Na realidade. Mas no imaginário. Sim. Deve que ter, é muito importante. Deve ter pego uma maioria significativa. Sim. Lembrando da importância que Jesus dá para esse imaginário quando ele fala do adultério, né? Exatamente. Então, veja bem a situação que a monogamia se encontra. A pergunta que eu ia fazer, acabei não fazendo no nosso episódio de número 2, ou de número 1, não me lembro,
se o casamento hoje é uma instituição que tem, se é que tipo de crise ele está enfrentando? É moral ou é de modelo? É moral ou político? Se é de modelo, é político. Explica um pouco essa diferença. O político é como funciona. O moral, a base já é dada. É só seguir, é só se submeter. O político não. É um modelo que se cria. Mas é um modelo que pode ter também a sua base moral. Mas ele é criado. Alguém pode dizer assim, não, mas a monogamia estava presente desde o início da Bíblia, né? O Adão e a Eva. Ali foi o começo da criação. Depois veio encontros. Aconteceram várias coisas. Então, esse é um tema que não é para o nosso podcast. Mas se a gente tem que pensar com seriedade, é preciso admitir que tem coisas complicadas na Bíblia. Portanto, ali em Gênesis, quando fala de Adão e Eva, não se fala de uma norma cultural. Fala de um processo de criação em estado inicial, mas havia uma promessa: crescer, encher, se multiplicar, encher a terra. E eu vou dizer para vocês que a poligamia foi o modelo que, de fato, mais responsável pela expansão numérica, o crescimento de pessoas no mundo. Prova disso está lá o mundo árabe. Eles querem conquistar o mundo através disso aí. Eles têm um modelo, que é a poligamia, e o crescimento se dá pela via biológica. Botar um moleque no mundo, filhos no mundo, e se tornar maioria no mundo oriental e no mundo ocidental. Agora, a poligamia não foi acolhida nem bíblica e nem historicamente, e nem histórico-moralmente pela fé cristã. A experiência de uma relação, seja ela poligâmica ou bigâmica, ela é perturbadora, porque ela parece que sugere que uma pessoa não pode deter uma atenção ou uma preferência que seja absoluta em relação a outras possibilidades de escolha. Então, na monogamia, a esposa não pode ser colocada em estado de competição com uma outra mulher, porque ela é afetivamente a preferência. Na poligamia e na bigamia, não. Na bigamia e na poligamia não existe uma concentração de preferência em uma esposa. E por conta disso, o marido ele não é capaz de amar plenamente uma mulher em relação às suas demais esposas. Então, seria um problema, né? Porque em termos de afeto, quem sabe, né? A gente teria que repensar aqui a monogamia, ou fazer uma análise da monogamia à luz da confissão de fé, que também ela pressupõe a relação com um único Deus, com um só Deus. Amarás o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Ou seja, é um amor que não pode ser compartilhado com o outro. E a monogamia... Monogamia e monoteísmo. Aí vem a monogamia, diz o mesmo. O amor seu por ela não pode ser compartilhado por outra. O amor aí é o desejo.
Mas no mundo plural, a força dessa compreensão enfraquece. E aí se descortina uma outra realidade. A realidade de que o amor não pode ser monopolizado. O desejo não pode ser monopolizado por uma pessoa, por uma mulher. Ela não pode deter o monopólio do interesse e do desejo do marido. Então isso tem que ser compartilhado. Nem que seja com mais uma pessoa na cama. Então eu penso que são desafios que se tornaram complicados para se pensar, e hoje nós estamos o tempo todo ouvindo o casal se divorciou, o casal se divorciou. Eu penso o seguinte: quando os casais que eram namorados lá atrás e decidiram casar, será que eles tiveram maturidade apropriada para fazer a escolha da monogamia, do casamento, sabendo que ele era monogâmico de constituição e sabendo que ele ia, em algum momento, ele ia ser colocado à prova por uma cultura plural? Ia ser colocado à prova. Mas agora não é a prova da experiência extraconjugal. É mais sutil. É muito mais danosa. O mundo plural é um mundo que não se monopoliza afeto, não se monopoliza prazer e não se monopoliza preferência. Então, isso acabou se tornando um problema para o casamento, porque as mulheres, elas se arrumam para os seus maridos para ter esse feedback do marido no final da tarde, no final do dia. Você tá linda. Parece que elas querem escutar isso. Elas pintam o cabelo, botam outra cor para falar assim: olha, e aí, o que você achou? Você tá linda. Né? Então, faz um trabalho diferente lá na pele, fica com a pele bonita, um tratamento, o cabelo bonito, para ouvir, para reafirmar essa necessidade de se sentir única para o olhar desejoso do marido. A cultura, a modernidade plural, ela acabou com esse encanto, essa mentira, esse engano, que foi sempre colocado para ser pensado pelos casais, mas eles nunca quiseram pensar de forma séria. E viveram a ilusão de que o amor poderia sobreviver a tudo, à escassez, ao tempo. Lembra daquela expressão que se falava: com você eu moro até debaixo da ponte? Isso é uma afirmação mentirosa dos casais monogâmicos. E quando eles são colocados à prova, a gente vê que debaixo da ponte não sobrevive o desejo. Então tem muita mentira que os casais ficam. Muita mentira que eles estão conservando, escondidos, mentiras escondidas, né? Sendo ocultadas do irmão, da irmã, no momento da celebração do culto na igreja. E vive-se essa superficialidade. Quando se faz um seminário para falar sobre matrimônio, às vezes o cara que está falando é o que mais tem experiência extraconjugal de todos que estão ali. Então, eu conheci gente, eu conheci vários líderes de casais que estavam adulterando, estavam buscando experiência extraconjugal. Mas vários eu conheci. E aí eu pergunto: o que a gente faz nesse momento?
como é que a gente pensa uma alternativa à luz da fé cristã, qual é a alternativa que nós temos para tampar essa ferida? Essa ferida que sangra, virou hemorragia. A fé cristã tem competência para dar uma resposta para isso? E a gente pensa, mas no primeiro episódio vocês disseram que a fé cristã não formulou nenhuma teoria da sexualidade, portanto ela não tem resposta. Vocês estão de checkmate agora. Lembre-se que a fé cristã não produziu nenhuma cartilha moral. Paulo falou de um modelo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo falou de valores, bases, fundadores de uma conversão, de uma metanoia, que é tanto arrependimento quanto conversão. A justiça, o senso da justiça, da bondade e da verdade. O que isso implica em termos de vivência macho e fêmea dentro da configuração monogâmica de relação eu-tu? Então é um princípio que favorece o casal ou não? Antes de tudo, a gente tem que pensar por que a gente casa, né? Por que a gente casa? Algum desavisado, me desculpe a expressão aqui que eu estou usando, algum desavisado vai dizer assim, para formar família. Não. Se você quiser formar família, adota filhos e casa com estéril. Você vai ter uma família formada. Lembre-se que para você se unir com a mulher, você tem que amá-la. Mas não é um amor, aquele amor frio, aquele amor racional, como diz o outro. É um amor-desejo. Portanto, quando se fala de amor-desejo, se fala de uma coisa que os cristãos, de maneira geral, têm um pouco de medo eu diria, pelas heranças de natureza histórica, tem um pouco de medo de falar, sobretudo porque a cultura da repressão sempre foi preconizada pela a forma como se percebia um matrimônio. O matrimônio, ele existe para se replicar e se transformar numa família, num modelo familiar. Então, o matrimônio foi criado para se constituir uma família. E não há como a gente mudar isso aí. Bem, para alguns, ou para a maioria, eu diria o seguinte, de fato, todas as pessoas que casam, elas querem ter filhos, elas casam, querem ter filhos. Sim, tudo bem. Mas antes de casarem, e de terem antes de terem filhos, melhor dizendo, é preciso que o homem leve a sério esse capital libidinoso que deve determinar a qualidade de interação dele com a esposa dele. Não é o amor agápico. Paulo fala do amor agápico, mas quem vai para o casamento, a base da relação macho e fêmea no casamento é o eros. Então, existe possibilidade da gente pensar na construção de uma cultura de sexualidade que não fira os valores fundantes da fé cristã, que é a justiça, que é o amor e que é a bondade e a verdade.
não faça para o tu aquilo que tu gostaria que o tu fizesse contra ti. Entre o marido e a esposa há um consenso. Eu quero extrair prazer do seu corpo. E como recompensa eu quero te dar prazer. Isso é consenso entre eles? Óbvio. Fere um princípio de justiça? Não. Então podemos fazer isso. E aí vai depender dos dois. Criar um modelo que seja o melhor de todos os modelos para dar o prazer necessário para se transformar ou para transformar a monogamia, a experiência monogâmica do casamento, um projeto mais bem sucedido de relação macho e fêmea. Mais bem sucedido projeto de relação macho e fêmea. Porque dessa experiência qualitativa com uma boa de uma boa intimidade sexual entre o marido e a esposa pode reverberar uma moral de uma unidade afetiva dele e atingir os seus filhos de tal ponto que a família possa dessa forma ser protegida contra um processo de degeneração, de degradação, que é constitutivo de todo sistema que é fechado em si. Todo sistema que é fechado em si, ele está condenado a se degradar. Então, mas quando preservado dentro dessa possibilidade de se ter um modelo autorreferente, autoexistente, mas de uma forma diferente da que pensa o Guinness, mantida por esse capital libidinoso, mantido pelo capital erótico, acho que isso não fere o princípio da justiça também. Aliás, eu não acho, eu tenho certeza disso. Porque não haverá um prejuízo. Não haverá um que levará o prejuízo em detrimento ao outro. Ao contrário, os filhos vão contemplar pais cada vez mais doados um para o outro do ponto de vista erótico-afetivo. Não afetivo, mas erótico-afetivo. De alguma forma, eles vão criar, imaginariamente, eles vão criar o desejo de reproduzir aquela experiência dos pais num futuro. Porque tiveram essa experiência dentro da própria matriz familiar. Seria uma boa resposta, mas não é a única. Seria uma boa resposta da fé cristã. Portanto, o modelo monogâmico, ele pode produzir. Agora, veja bem. Um outro problema que se abriu como possibilidade para essa monogamia alternativa, e a partir dela se pensa um lastro mais amplo, que é a inclusão de tecnologias, objetos que dão objetos tecnológicos, né, que dão prazer para o homem e para a mulher. Parece que isso vem representando o aumento e a construção cada vez maior de uma sexualidade esquizoide entre os casais. Portanto, a monogamia, ela corre o risco de implodir de dentro. À medida que o marido e a esposa estão deixando de ter o toque, a experiência do sexo de corpo com corpo, eles estão obtendo prazer sexual em quartos separados, com o manuseio de objetos tecnológicos que produzem o prazer. Eles estão trocando o corpo do marido, elas estão trocando o corpo do marido, e eles estão trocando o corpo da mulher pelo prazer que aquele
instrumentozinho erótico pode proporcionar. Esse é o esse fomento de uma sexualidade esquizoide está acontecendo entre casais também monogâmicos, que mostra a fragilidade do modelo diante de uma modernidade plural. Ele está se enfraquecendo cada vez mais, e por várias vias. Primeiro pela via do homenagem, agora pela via da sexualidade esquizoide. Se alguém não sabe disso, não só para mulheres, mas também para homens, essa indústria do sexy shop está produzindo cada vez mais equipamentos sofisticados que produzem sensações diferentes, que propiciam, por exemplo, uma modalidade de masturbação sofisticada para os homens, não é? Então, isso aí é uma coisa que está sendo consumida e provoca uma satisfação muito grande, conduzindo, às vezes, como o professor disse, a uma preferência por uma modalidade esquizoide de sexualidade, quer dizer, sem o afeto, sem a presença do outro. Artificial também. Artificial. Né? Esquizoide também, na medida, acho que o senhor falou agorinha, acho que passa a não depender mais do toque do outro. A pessoa pode praticar sozinha. Pratica sozinho, mas com muitas companhias no imaginário. Exatamente. Exato. E cria um mundo imaginário. Ela vai com quem ela quer. Em certo sentido. É muito mais prazeroso. Muito mais prazeroso. Né? Não tem limite, né? O limite é a imaginação da pessoa. Exatamente. E para muita gente isso é normal. Casais monogâmicos. Veja bem, a via do homenagem foi falado. Agora nós estamos na via dos instrumentos tecnológicos que estão proporcionando prazeres. Como o professor Cláudio disse, a experiência de ter um manuseio de algo que vai produzir uma experiência orgástica semelhante ou até mais intensa com aquele objeto do que com a própria esposa, vejam bem, nós agora começamos a escalada de formação de robôs. Eu ia falar exatamente isso agora. São mulheres. E passou um filme agora, eu assisti um filme há pouco tempo agora, eu acho que estava no Netflix, né? Com a atriz Megan Fox. Exatamente. E o pai resolve, né? Porque a mãe está no hospital se tratando, o pai resolve comprar uma mulher, uma empregada, uma secretária dessas, né? E bota dentro de casa. Lá pela Santa ele está fazendo um sexo com ela. Isso aponta uma direção. Nós estamos caminhando para algum lugar. E por isso, em algum momento, isso vai satisfazer todos os ideais. Vai satisfazer todos os modos criados para produzir o prazer entre os casais sem que precise abdicar da monogamia. Daqui a pouco, a mulher robô, ela é a terceira da relação monogâmica, da experiência do homenagem. E o homem robô, provavelmente. O homem é robô também. Você entende? E cada vez mais é provável que vai haver uma evolução nesses objetos eletrônicos que produzem prazer tanto em homens como em mulheres. E isso vai evoluir, isso vai crescer. O mercado em franco crescimento. Está em franco crescimento. São os desafios para a nossa monogamia bíblica, aquela macho e fêmea, aquela. O Paulo fala dela, sempre retorna ao tema da monogamia, porque era uma prática generalizada. Havia casos muito separados de líderes, bispos, que tinham mau capital financeiro, capital econômico, e que tinham condições de manter mais de uma família. Portanto, desenvolveram a experiência com mais de uma mulher.
E Paulo diz, olha, não vai dar. Aos bispos digo, tem que ser esposo de uma só mulher. Entretanto, isso se transformou em uma norma para a igreja no Ocidente. Se tornou uma norma. A modernidade plural se transformou em um fenômeno de destradicionalização, tirou essa natureza normativa imposta pela comunidade de fé, pela igreja oficial, tirou isso de cena para dizer o seguinte, olha, vamos para a direção que o Freud queria. Vamos ressuscitar, trazer de novo para a civilização do plural. Vamos trazer o quê? A existência do ego primitivo. O animal. Vamos dar essa liberdade. E é um outro problema, porque nesse caso aí vai destruir, vai desfuncionalizar a liberdade, porque vai dar ela um funcionamento que também é instintivo. Sim. Então vai afetar o homem na sua capacidade de exercer liberdade. Entende como a coisa é complicada? Afeta o modelo, afeta o casal, afeta a família, afeta a pessoa depois. Afeta a subjetividade. Provoca uma inversão nesse mapa da identidade de prioridades morais que cada cristão tem que ter. E quando ele chega a essa condição, ele não consegue mais fazer distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E aí é uma queda livre. Ele pula de um avião sem paraquedas e vai tentar chegar lá embaixo vivo, o que é impossível. Então, tudo isso que está sendo dito aqui é para mostrar que esse tema da família, não só ele precisa ser tratado com seriedade, como ele precisa ser tratado com certa urgência, porque a destruição que está acontecendo, ela está em passos acelerados, ela está em processo, mas em um processo acelerado. Porque a globalização, ela produz essa sensação de descontrole, de trem fora do trilho. Uhum. Portanto, essa experiência é uma experiência de terror. Pode falar, professor. Eu estou me lembrando do texto Scato Moralismo e a Morte da Cobiça. Por quê? Porque ali nesse texto o senhor fala sobre a sociedade do declínio da moral como uma sociedade na qual esse princípio polar de bem e mal, permitido e proibido é retirado, não é? E é exatamente esse princípio de permitido e proibido que instaura no mundo imaginário o movimento da cobiça. Portanto, naquela obra, o senhor está dizendo que uma sociedade tradicional, uma civilização, um modo repressor, aquele no qual, por exemplo, a monogamia se instaura e o marido, a mulher do próximo é proibido, né, do outro. Então, à medida que se coloca esse veto, existe paradoxalmente na civilização uma supervalorização desse objeto proibido, não é? Como acontece com Eva, ela olha para o fruto proibido depois do diálogo sugestivo da serpente e diz assim que ele é desejável. Ela viu que ele era desejável, não é? Então, eu estou lembrando que numa sociedade repressiva, exatamente por ser repressiva, existe um componente de erogenização do mundo imaginário que está relacionado à cobiça. A minha pergunta é, à medida que a monogamia se pós-tradicionaliza e
desaparece essa, por exemplo, no modelo do Menage, nesses modelos de swing também, acho que swing deve ser o segundo modelo em maior expansão, não é? Nesses modelos aí, a minha pergunta é, se a base deles não é moral, a base deles é edossensitiva, se trabalha ali com a liberdade instintiva. A escolha do objeto, ela tem a ver com o fato de que tocar produz o prazer. Se não produz o prazer, não tem nada a ver com permitido e proibido. Então, esses modelos, a minha pergunta é se eles têm elementos que aguçam esse mundo imaginário, esse mundo erógeno, que é o movimento de desrotinização, por outro lado, eles não perdem também esse componente erogenizante que nasce do veto, da proibição, a traição, da proibição, a transgressão da exclusividade da monogamia. Eu fui claro na minha pergunta? Eu penso que não, professor. Eu penso que o mundo será visto a partir de uma compreensão, de uma antropovisão baseada na tecnologia eu diria, na biotecnologia do prazer. Sim. O prazer vai ser oferecido biotecnologicamente. Vai ser oferecido através dos robôs, dos instrumentos eróticos. Eu não vou cobiçar pessoas, eu posso cobiçar coisas e experiências. Eu quero ter uma experiência diferente no meu imaginário. Uhum. Eu não vou estar ali no meu imaginário, eu vou construir as pessoas. Serão construções do meu imaginário. Mas não são pessoas que possam ser colocadas dentro da esfera moral. Para ver aquela cobrança, olha, se tocar, peca. Uhum. E, portanto, não cobiçarás. Sim. Eu acho que esse mundo será um mundo em que acabará o sentido da lei, o sentido da norma. Vai ser a completa desnormatização. A gente vai se transformar em diferente por esse mundo da norma. E nós vamos conseguir prazer por outras vias, né? As vias nós as conheceremos com o tempo. Ela ainda não está presente agora. Também é uma promessa do futuro. Mas tudo isso poderá ou não acontecer se a gente der uma resposta correta agora. E aqui eu chamo a atenção, então, para quem está nos ouvindo e que leva a sério esse tema, é que precisa haver um movimento não é um movimento político, mas é um movimento de reclamação de mudanças na cultura moral, na qual está imersa nosso modelo atual de monogamia, que acabou se transformando numa cultura imoral. A cultura do matrimônio monogâmico se tornou uma cultura imoral. Na prática, sim. Na prática, ele está pervertido, ele está promiscuído. Ele incorpora coisas escondidas, seja no imaginário, seja na experiência de homenagem que os líderes têm, que os que não são líderes também têm, mas tudo vedado, tudo escondido, tudo engavetado. E o importante é estar na igreja. Será que a gente ainda acredita nessa loucura?
Jesus diz há uma palavra de Jesus, né? Que haverá uma separação entre joio e trigo. E em algum momento o joio vai chegar e dizer, olha, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu frequentei a igreja, eu dei dízimo. E Jesus vai dizer para essas, né? Apartai-vos, sai fora. Eu não tenho parte com vocês e nem vocês comigo. O que divide e que determina a coexistência da nossa fé com Deus é a base moral de tudo. Se a fé não tem uma base moral, me desculpe, ela não é fé. Tem que ter uma base moral. Ela é fé cristã. Por quê? Porque se refere a um estilo de vida que nos foi colocado ao conhecimento através do apóstolo Paulo, através dos evangelistas, que falaram sobre a vida de Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou. Para a gente saber como é que a gente faz, como é que a gente vai reproduzir esse modelo. Então, eu não sei, eu acho que hoje a gente já falou muita coisa difícil de se escutar, né? O Timóteo estava brincando aqui que estava... Eu vou ali chorar e já volto. Eu vou ali chorar e já volto, né? A coisa deve estar... Por quê? Porque a monogamia tradicional, ela é oriunda do romantismo, né? Antes de você entrar no casamento, você vive uma experiência romântica no namoro. Eu com ela, eu me lembro com a minha esposa, quando eu namorei com ela, eu era apaixonado e eu me arrumava, ia para casa dela, porque agora eu vou me encontrar com ela. A coisa era assim, é um romantismo. Então, a monogamia tradicional, ela nasce do romantismo. Hoje não tem um romantismo. Hoje não tem romantismo. Ninguém mais lê Shakespeare. Quem falou isso foi o Aldous Huxley, né? Foi. Aldous Huxley. Ninguém mais lê Shakespeare. Não tem essa história. Shakespeare. Shakespeare não, Shakespeare é um... Tem que tomar cuidado de falar do Shakespeare aqui, né? O Shakespeare, na verdade, a grande obra dele é o que tipifica a perfeita monogamia. Romeu e Julieta. Então, nós não temos mais o Romeu e a Julieta como modelo de relação monogâmica. Isso saiu de cena, saiu de horizonte. Então, hoje, o que nós temos é aquilo que a sexualidade romana propôs como sexualidade da felicidade, né? Sexualidade promíscua, onde todos vão para uma sala e todos tomam conta, todos são de todos. Não há limite, não há norma. Então, é um modelo que está crescendo. E a monogamia está se encolhendo nesse contexto. Por quê? Porque não existe ninguém para falar sobre monogamia. Para propor um modelo de orientação sexual que seja para preservar a monogamia cristã, tradicional. Então, se não existe isso, eu acho que não há o que se fazer. É esperar o Armagedon chegar. Fechar os olhos e não tem o que fazer. Eu digo o seguinte, isso é um problema sério e que está caminhando para chegar no ápice de crise lá na frente. Vai demorar mais um tempo. Mas lembre-se da expressão reconciliação que nós falamos lá no Natal. A reconciliação é um conceito que só faz sentido quando pensado na perspectiva afetiva. Você se reconcilia com um amigo,
afetivamente. Não adianta falar assim, eu perdoo um amigo e não se reconcilia com ele. Porque aí não houve a reaproximação afetiva de quem você estava brigado, separado. Então essa coisa do perdão sem a reconciliação é uma conversa para fazer boi dormir. Se Deus reconciliou consigo o céu e a terra, tudo que há no céu, fora do céu, na criação, tudo. Paulo diz, olha, porque Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas no céu e na terra. O profeta Malaquias diz, olha, que antes que venha o Elias, o profeta, o arquétipo do profeta Elias, antes que ele chegue e que dê o desfecho ao fim dos tempos, os pais vão se reconciliar com os filhos e os filhos vão se reconciliar com os pais. Bem, aí fala de família. Eu penso que a família será abençoada, será beneficiada, mas não fala do casamento. Porque depois que o Eros some, acaba, é instinto da relação marido e esposa, a reconciliação, se houver reconciliação, não funciona mais. Não funciona mais. Não vai funcionar mais. Portanto, para essa instituição não haverá redenção. Quando ela acabar, ela acabou. Vai acabar. Agora, a minha pergunta é, nós vamos deixar acabar? Ou nós vamos lutar para que ela não acabe? Então nós temos, nesse horizonte, nós temos essas duas possibilidades, essas duas alternativas. Ou a gente faz alguma coisa a partir de agora, ou a gente fica quieto, vendo a coisa piorar. Eu vou parar por aqui, vou deixar agora a palavra com o professor Cláudio e com o professor Timóteo. Eu acho que a gente pode fazer hoje um pouco mais curto o nosso podcast, porque tem muito mais coisa além disso. Eu quero trazer o professor Cláudio para o próximo podcast, então tem muita coisa para ver. Temos que falar um pouco sobre moral e relacionamento, na monogamia também, né? Sim. E voltar ao tema da sexualidade, explorar mais isso aí, né? E mostrar na prática como é que isso pode acontecer, né? Então, tem até algumas expectativas do que vai aparecer, que o senhor vai trazer lá daquele seminário online que a gente fez em 2020. Né? Exatamente, é isso aí. Professor Cláudio, então, a palavra está com o senhor. Acho que foi ótimo. Vamos esperar o próximo podcast para a gente continuar. Vai dar tempo do Timóteo chorar? Sim. Bem, o senhor colocou possibilidade, né, de lutar por alguma coisa. Não é à toa que a gente falou de liberdade antes de estar falando disso aqui. Ou seja, se a gente está falando disso aqui, se a gente usou esse tempo para falar disso, é porque a gente acredita que há algo a ser feito, né? A gente vem com um senso, o professor Cláudio uma vez mencionou que a gente vem para cá com um senso de missão. Tá? Então, quando a gente vem para encarar um tema complexo como esse, difícil como esse, e que demanda coragem para falar dele, é porque a gente vem com um senso de missão, porque a gente acredita que há algo de importante que precisa de contribuições assim, né? Bem, então espero que isso te instigue e abra aí um interesse de seguir adiante acompanhando, para ver para onde essa reflexão vai levar a gente, qual é o percurso que a gente vai fazer, quais são as questões fundamentais sobre as quais você ainda não ouviu e que a gente vai trazer para cá. Então continua com a gente, porque eu garanto que vai valer a pena. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esqueça de ajudar a gente a divulgar isso, curtindo, compartilhando, fazendo isso chegar nas pessoas que podem se beneficiar dessa compreensão. Muito obrigado e até o próximo episódio.